Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Restartcast. Aqui é um espaço de recomeço, de contar histórias de recomeços, de processos, de início, de meio, de fim. É um espaço em que nós contamos histórias que podem ajudar com a sua história. Então, se você está aí e você achou interessante, certamente esse podcast chamou atenção, você já nos segue, já curte, né? Já faz sua inscrição, já se inscreve aqui no nosso canal, porque certamente algum assunto aqui vai te ajudar ou ajudar com que você ou fazer com que você ajude outras pessoas. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito importante, muito interessante, que ela certamente vai contar histórias de que pode transformar a sua vida. Hoje, a minha convidada é a Patrícia Galbiati. Patrícia, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada, Márcia. Ao nosso Restartcast, né? Patrícia, excelente você ter aceitado o nosso convite, porque Obrigada. você vê o caminho que nós tomamos, a gente estava falando agora, a gente se encontra tantas vezes em tantos lugares, Verdade. a gente fala sobre tantos assuntos, mas a gente tem tanto para falar sobre nós que pode nos ajudar, pode ajudar outras pessoas, que às vezes a gente passa, né, que deixa despercebido. Fica então, só entre a gente ali, na hora que encontra ali nos treinamentos, exatamente. em algum encontro de mulheres, e a gente precisa colocar isso para fora. Exatamente. Né? E hoje, você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso, porque, na verdade, eu falei, não, gente, ela tem história para contar. Todos nós temos história para contar. E parabéns, porque tem poucas pessoas que, como a gente conversou no começo, você falou assim, Márcia, tem pessoas que falam assim, nossa, Patrícia, eu te admiro tanto, mas você fala em quê? Em quê? Então, para começar, se apresenta e me fala em que você acha que as pessoas o que chama a atenção, né, nas mulheres que chegam em você para dizer, Patrícia, você é tão interessante. Bom, eu sou Patrícia Galbiati, né? Eu sou mãe da Isa, da Gabriela, sou cristã. Tenho uma empresa que é a Galbiati Refeições, que é uma empresa de refeições coletivas aí, restaurante industrial. E verdade, muitas vezes assim eu recebo amigas que falam assim, nossa, você me inspira, você, né, como você chegou longe, essas coisas, e eu falo, meu Deus do céu, como assim? Eu acho que a gente não acaba não se vendo, né, Sim. tanto. E é uma coisa que a gente precisa fazer, é olhar para a nossa história, olhar lá para trás e ver onde a gente está chegando, o que a gente está construindo e ter orgulho disso, né? Interessante, você já começou falando que você é Patrícia, mãe, cristã, né? Você sempre foi cristã? Você foi criada lá cristã? Como foi essa sua criação na religião, né? Não. Eu fui um lar que se dizia católico, né? Católico não praticante, a gente respondia. Qual que é a sua religião? Católico não praticante. Como que é ser católico não praticante? Católico. Católico. Nasci, fui batizada ali na igreja católica. Já fiz primeira comunhão, ia para missa com a minha mãe de vez em quando, não era uma frequência. Mas só isso. E não aí, falavam sobre religião ali? Não. Assim, a gente não tinha uma rotina. Hoje, igual eu tenho com as minhas filhas, a gente, né, antes de dormir, a gente lê ali uma passagem da Bíblia, a gente lê um Provérbios, um Salmos. Eu faço questão de todo dia fazer isso com elas. E depois a gente ora juntas. Isso a gente não tinha. Infelizmente. Eu acho que eu sinto falta disso. Eu senti falta disso. E como que eram os seus dias? Porque depois que você começou, que você se tornou cristã, que você começou a ler a Bíblia, como católico, existia isso? Você conhecia alguma coisa da Bíblia? Eu não sei muito sobre primeira comunhão, porque assim como você também, eu nasci num lar cristão. Né? Então, assim, eu não sei sobre fazer primeira comunhão, sabe? Tá. Fala um pouco pra gente como é isso, como que você conheceu e como foi que você se encontrou e que achou, não, isso é melhor, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer um devocional, eu preciso levar minhas filhas para esse caminho. Como foi isso?
Demorou. Eu fiz primeira comunhão porque era a igreja do bairro ali, a gente ia e chega uma hora que tem que fazer primeira comunhão, então as pessoas da idade ali, a própria escola vai meio que, acho que da idade de 10 anos, já fala, tem que fazer a catequese, aí você vai, faz a primeira comunhão. Eu fiz só por ritual mesmo. Aí É automático. Mas assim, não lembro de... Tinha ali as aulas, mas acho que a gente aprendia a orar, salve rainha, credo, essas coisas. Mas não lembro de nada que eu aprendi da Bíblia. Para falar a verdade, não lembro. Pode ser até que eu tenha aprendido ali nas aulinhas alguma coisa, mas não foi uma coisa que ficou na minha mente. Patrícia, você estava me contando que você tem mais 4 irmãos, né? Tenho 4 irmãos hoje e 3 que são da mesma mãe ali, que convivi mesmo, e uma irmã mais novinha que é de um outro relacionamento do meu pai. E você, esses seus irmãos, esses que você convive, como que vocês se relacionam com eles? Eles também são... Porque você é empresário, eles também são empresários? Não. Minha família, eu que acabei virando empresária só, meus irmãos trabalham CLT mesmo, normal, moram com a minha mãe ainda, eles moram no mesmo quintal ali, e eu que acabei me destacando aí, saindo um pouco fora ali do que tinha ali da minha família. É legal a gente falar virando empresária, né? Porque a gente vira empresária. Mas eu tenho uma veia, porque meu pai, ele sempre teve esse lado empresário. Ele teve bar, ele teve uma empresa por muito tempo, uma distribuidora de alho. Sabe aqueles alho que empacota, assim, e tem os pacotinhos no mercado? Sim. Ele trabalhou muito tempo, ele e minha mãe, com isso. Então, assim, esse lado empreendedor eu sempre vi em casa. Meu pai nunca vi ele trabalhando CLT. Não. Ele sempre trabalhou, minha mãe trabalhava com ele, né? Aí depois, lá na frente, eu já estava adulta, eles se separaram, mas eles sempre foram empreendedores, tanto meu pai como a minha mãe. Minha mãe ajudava ele no bar. Então, isso para mim, de empreender, é uma coisa que a minha cabeça foi muito, muito tranquila para esse lado. E como é escolher? Porque ser empresário, você tem que escolher o nicho, né? O ramo que tem. Você está hoje ligada ao ramo de alimentação. Sempre esteve, né, ligada ao ramo de alimentação. Sim. E por quê? Por que escolher o ramo de alimentação? Porque eu sou nutricionista de formação. Então, eu saí da faculdade, fui trabalhar como nutricionista num restaurante que faz o mesmo tipo de serviço que eu. E ali eu comecei a ter resultado, as pessoas gostavam do meu trabalho. Você já era formada? Já era formada, eu me formei, saí, meu primeiro emprego foi dentro de uma obra. CLT então, ou não? CLT. Mas se sentiu incomodada, então, ali, porque seu pai é empresário? Não, eu nunca pensei em ser empresária, mas o lado ali de ser empresário, para mim, era muito presente. Então, eu tinha já essa cabeça, desde antes de me formar, eu vendia ovo de Páscoa, eu vendia salgado na escola, eu fazia bolo. Então, não era uma... Você já comercializava? Eu já tinha esse negócio de venda, para mim era muito natural, mas nunca parei assim e falei, pô, minha vida vai ser assim, eu vou montar uma empresa, eu vou ser empresária. Não. Foi tudo muito acontecendo organicamente e à mão de Deus. Eu falo até hoje que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, foi Deus que foi me levando. Não foi pela força do meu braço. E nem da minha capacidade. Que legal. Às vezes você se esforça, vai lá e constrói, né? E você vê que tem um pouco ali da força do seu braço. O meu não foi. Que legal. O meu é graça mesmo. Que muitas vezes a gente demora para ter isso. A gente fica insistindo com alguma coisa, ou na força do braço com alguma coisa que talvez não seja para a gente. Você se deixava levar, parecia, porque você já era...
Você já tinha esse Deus aflorado na sua vida? Não, sempre tive sempre Deus, foi conduzida. sempre fui ali, tive fé, sabia que existia ali um Deus, sempre, né, fui grata, mas não foi acontecendo. Deus foi colocando pessoas que iam me ajudando. Então, assim, eu era funcionária CLT e trabalhava e tinha ali a obra, os gerentes, tal, o pessoal, eles gostavam do meu trabalho. Eu trabalhei uns 3, 4 anos, assim. E até que um chegou em mim e falou, Patrícia, eu gosto muito do seu trabalho. Para mim, não importa o nome da empresa. Se for você que tocar... Vou te contratar. Para mim está tudo certo. E ali me veio um start. Eu falei, opa... Se ele quer me contratar, outras pessoas podem. Se ele falou que não importa o nome da empresa, eu posso ter uma empresa. Mas não foi nem, eu não tive já ali a iniciativa de montar uma empresa. Aí eu conheci uma pessoa que no começo eu tive uma sociedade com essa pessoa e ela falou assim para mim, ela tinha um restaurante de rua que fornecia algumas refeições às vezes na obra e ela falou assim, ai, Patrícia, meu sonho é trabalhar dentro de uma obra. Aí eu falei, nossa... O gerente falou que não importa o nome da empresa. Se for eu que tocar, ela falou, se você conseguir o contrato, eu te dou. Ela, de cara, assim, eu já virei sócia dela com 40%. Porque ela estava ligada à cozinha também? Ela tinha um restaurante de rua. E, às vezes, não... a obra pegava a comida dela ali para socorrer alguns funcionários que estavam fazendo Marmita. alguma... E ela comentou isso para mim, porque eu, como trabalhava dentro da obra, eles pediam para eu ir lá dar uma supervisionada como nutricionista. E ela comentou isso para mim. Ela falou, Patrícia, se você conseguir um contrato, eu te dou a sociedade de 40%. E eu consegui o contrato. Eu fui falar. Tem umas coisas que a gente fala assim, é por acaso, eu encontrei uma pessoa que vendia marmita, meu Deus. Entendeu? Aí eu falo, gente, Deus, porque aí Deus falou, esse gerente falou para mim, logo ela falou que o sonho dela era trabalhar em obra, aí eu... Tudo bem, tinha a minha sabedoria ali, minha malícia. Eu falei, bom, se o sonho dela... E ele falou que não importa. Eu falei para ela, se eu tocar, ele dá obra pra gente. E foi isso que aconteceu. A gente ganhou alguns contratos, eu com sociedade com ela. Só que aí depois a sociedade foi indo, não estava dando tão certo. E o gerente falou, chegou em mim também, falou, Patrícia, eu não quero mais você com ela. Ou você monta o seu CNPJ ou você está fora. E aí foi o impulso para você só. Aí eu montei. Até então você era só o CNPJ dela. Não, eu nem era sócia. Não tinha. Assim, eu tinha ali um contrato de gaveta, aquela coisa, não era uma sociedade. Mas existia mesmo. um CNPJ. Existiu dela o já. Dela. E aí ela me chamou e nessa parceria a gente ficou sócia ali dos resultados. Eu tinha o resultado da empresa. Isso eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu era muito nova. Então, assim, a minha trajetória foi bem... Eu fui crescendo até que rápido. Eu trabalhei, acho que 3 anos de CLT. Depois já virei sócia dessa moça. E minha empresa fez 21 anos. Logo depois eu montei a Galbiati. Uau. E você falou do seu pai, Patrícia, que você tem esse lado empreendedor, né, que veio dele. O que veio da sua mãe? Porque você falou da sua mãe, que cuidava do lar e tudo. Mas o que veio da sua mãe? Eu estou te perguntando isso até porque nós chegamos num outro assunto antes, né, de entrar, da sua mudança, né, nós vamos chegar ainda, porque nós vamos falar sobre identidade. E aí, qual foi o papel da sua mãe na sua vida? O que você fala assim, olha, a minha mãe foi muito importante nisso? Também. A importância do seu pai a gente já viu. Você é empreendedora nata, né? O fato dele fortaleceu isso em você. E o que fortaleceu da sua mãe em você? Eu acho que a coragem ali, ela sempre foi uma pessoa que acreditava muito nas coisas. Então, até hoje, ela fala, não, vai dar certo, vai que você consegue. Então, ela foi colocando isso em mim, sempre me incentivando, falando, me ajudava. Teve uma época que ela até trabalhou comigo, então ela sempre me ajudou muito a acreditar no meu trabalho, que ia dar certo. Que eu ia, sempre quando estava concorrendo
para entrar numa obra, ela fala, Uhum. não, se vai dar certo, você vai ganhar, você vai não sei o quê, eles gostam de você. Então, ela tem esse lado, né, de acreditar Ser muito. positiva. Isso, Ser positiva. isso Que aí. bom. É, Ô, Patrícia, nós estávamos falando antes sobre a pandemia, a questão da pandemia. Que na sim, pandemia muita coisa mudou, né? sim. Muita coisa mudou. Tanto que existe o digital antes e depois da pandemia. Tenho uma história da pandemia que, assim, eu fui tão abençoada que eu falo, Uhum. gente, minha história, Deus é maravilhoso comigo. Até na pandemia, eu não, é como se para mim não tivesse acontecido muita coisa. Lógico que Aham. teve aquela parte de ficar em casa, tal, mas assim, na a minha empresa não parou um dia, porque ela entrou como sendo essencial. Uhum. Tá. Então a gente era de obra, não parou. Então, Mas muita assim, gente em obras voltaram para casa, né? Você diminuiu, reduziu? não. As Não, obras que eu estava, nenhuma reduziu. nenhuma. Porque eram obras grandes, como a de infraestrutura, Aham. o governo Não parou. colocou como sendo de. Como fala lá, que é essencial. Essencial. Essencial, era serviço essencial. Aham. E aí a gente não parou. Então, em muitos momentos de pessoas que tinham negócios como eu, de restaurante industrial, sofreram demais. Teve pessoas que faliram, teve pessoas que perderam, porque as empresas fecharam, não Uhum. tinham, né, pararam de vender ali, ficaram numa situação complicada. A gente, graças a Deus, Mas a é gente muito bom não falar isso, sentiu. porque muitas empresas se abalaram só, elas vão ficar paradas. Voltamos para casa, então isso não vai mais acontecer. E muitas pessoas, muitas empresas, assim como você, eles usaram aquilo para dar um pulso. Então, Sim, acabou a pandemia, passou sim. a pandemia, tem empresas que, Tava melhor, que né? voltaram melhores. Então, a sua foi uma Exatamente. dessas A empresas. minha foi. Eu até consegui um dos meus maiores contratos até hoje, que foi da linha 6, Uhum, né? Que hoje a gente não está mais, mas foi uhum. um grande virada na nossa empresa, na minha história como empresária, foi essa obra. Eu entrei ainda, era meados da pandemia ali. Então, assim, a minha empresa cresceu demais na pandemia. Então, olha, às vezes o problema vem para um up, né? É, Eu acho que para muitas pessoas aquilo foi um deserto, né? A questão da pandemia, né? sim, Ficaram ali e saíram mais fortalecidos. E outros ainda exatamente. estão lá. Então lá. Você sabe que a pandemia, ela me lembrou, porque eu tenho um pouco mais de idade que você, mas ela me lembrou muito quando muita gente veio na época do Collor de Mello, Tá. que perderam Que muita perdeu. coisa, e tem gente que até hoje fala que está num tamanho pequeno, porque o Collor de Mello tomou tudo Pegou o dele. dinheiro, né? Então são as pessoas que ainda usam a situação para se acomodar na zona de conforto. Eu acho que pega o vitimismo ali como muleta, né? Uhum. E aproveita para mostrar, para ter uma desculpa ali pro fracasso profissional, não sei. Eu acho. Hoje você contou que você está muito, muito melhor do que você foi há algum tempo. E que essa sua mudança, sua transformação, começou também na pandemia, né? Foi. Na pandemia, a pandemia pegou várias coisas, assim, né? Aquela parte da gente ficar em casa, sem poder sair, e eu Uhum, tinha acabado de me separar, só que o meu ex-marido ainda estava em casa, uhum, então eu meio que fazia do meu quarto ali a minha casa, porque eu, né, aquela situação de estar todo mundo junto, tal, eu não queria, então eu fiquei muito refém ali no meu quarto, porque eu ficava, meu aham, quarto era meu esconderijo aham. ali. E ali foi onde começou a minha real mudança, tanto com Deus como de identidade, eu comecei a querer descobrir quem eu era. Então, foi na pandemia que eu dei ali Mas o como início. foi? Porque a gente assistiu muita coisa. Você falou, mas eu mudei, eu fiz. Como que foi ali esse início de mudança? Ali no seu. Como que dentro de um quarto? Porque a gente ouve hoje história que dentro de um quarto as pessoas se deprimem, dentro de um quarto as pessoas guardam Pois é. remédio na gaveta para tomar, dentro de um quarto a pessoa. Algumas morrem Sim, em depressão, sim, né? E é um
no fundo do poço. É. Então, você usou o quarto na época da pandemia para se descobrir a sua identidade? Como foi descobrir a sua identidade? Foi por um acaso. Mas, assim, eu tinha uns livros lá e eu comecei a mexer em livro e achei um livro que chamava O Segredo. Esse livro fala ali de coisas que você atrai, o pensamento, né? Coisas que né? É voltado muito para esse lado ali do que você mentaliza. E eu comecei ali com aquele livro e aí foi onde, não sei, uma amiga me indicou, falou do Paulo Vieira para mim. Então foi quando eu conheci o Paulo. E um pouco antes, eu já tinha tido uma conversa com essa amiga numa festinha, um aniversário de criança das minhas amigas, das minhas filhas. E aí ela contou, nossa, você precisa ir num treinamento, eu já estava me separando, então estava naquela situação bem confusa da vida, né? Ela falou, vai, chama Método CIS, é muito bom, eu fui com meu marido, amei e tal. E aí eu comprei na mesa da festa o Método CIS, só que eu não consegui ir, por conta que o CIS que eu ia fazer ia ser em março, foi quando fechou. A pandemia fechou tudo. Foi então, no mês que parou tudo. Uma semana antes do CIS, fechou. E aí, eu comecei a conhecer o Paulo Vieira. Porque eu comprei sem conhecer. Aí, eu comecei a seguir, não As sei redes o quê. sociais. Redes sociais. E aí, comecei a assistir live. Porque na pandemia era muita live. Sim. Aí, comecei a assistir live. Assisti o Paulo Vieira todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, começou a minha jornada. E ali era como se fosse tirando as escamas dos meus olhos. Aí eu comecei a ler os livros dele. Demorei para fazer o CIS, fui fazer o CIS depois de acho que 1 ano e meio, quase 2 anos. Cheguei a fazer um que ele fez online, mas assim, nem se compara, né? A gente faz o CIS presencial. Então, ali foi descortinando e eu entrei na jornada, aí eu não parei. Com ele eu conheci Jesus, porque ele, numa das lives, ele fez uma live com o André Valadão. E ali me pegou muito, sabe? E eu falei, nossa, que legal, tal. E aí eu comecei a seguir o André Valadão, aí comecei a ver os cultos dele da Lagoinha. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Ali não teve jeito. Era o André falando mais da espiritualidade e o Paulo falando mais do lado empresarial e te pegou. Tudo. Aí eu comecei. Até agora, né? Isso faz 6 anos, 6 anos e pouco. Ali começou e eu tô nessa jornada até agora, né? A gente conversando, a gente disse assim que a gente percebe mudanças em você. Mas mudanças não só de conhecimento, né? Porque você falou que você investe muito em cursos, que você está sempre, hoje você é Black Belt, você está sempre fazendo cursos de crescimento, mas a gente vê também mudança física, mudança de vestimenta, mudança o que está associado? Você está falando, eu mudei muito a minha identidade, eu me encontrei muito nisso. O que está associado esse encontro com a sua forma Porque tem muitas pessoas que mudam as vestimentas, né? Que muda talvez, mas não muda a fala, não muda, e a gente percebe muito claramente, né, que nesse pouco tempo que a gente está, que mudou muita coisa em você. O que você atribui essas mudanças? Eu acho que e por quê? Descobrindo aos poucos a minha real identidade, né? E é intencional. Né? É intencional. Esse ano mesmo eu venho com uma busca assim de pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, para eu ser quem Ele me fez para ser. Né? Porque a gente sabe que a gente está cheio de máscaras, de post-it, igual a Camila fala, de coisas que não são nossas. Sim. Então, assim, eu quero me conectar com quem Deus me fez para ser. Sim. Então, acho que essas mudanças vêm daí, meu lado feminino, por eu ser sempre, né, tá à frente de um negócio, trabalhar em obras, eu acho que ajudou muito. Trabalhar em obras era muito masculino, só homem, eu só lidava com homem. Hoje o mundo das obras, a gente vê mais mulheres. Mas antigamente, há 25 anos atrás, que foi quando eu comecei a trabalhar,
obra não tinha mulher, era só, ou não tinha homem, era Homem. só mulher, Uhum. só homem, Só só homem. homem. E eu gostava, eu falava, ai, gente, eu prefiro o homem. O homem é mais fácil, é Trabalhar mais com homem, prático, não tem lidar com eles. frescura. Aham. A mulher é mais frescurenta e não sei o quê, eu não tenho paciência. Eu não tinha paciência para estar com, tipo, Escutando 10, conversa. 15 mulheres. Não Aham. tinha. E aí começou a mudar tudo. Mas será que conta por causa da do minha- assunto? Eu acho que sim. Eu acho que a minha identidade estava tão, tão ali, né? Eu estava tão distante dela que eu não me conectava. Então, o meu lado feminino estava muito baixo. Ele estava bem esquecido. E hoje eu venho em busca disso. Então, né, é do modo de falar, o modo de se vestir, é os sentimentos. Então, a gente muda tudo, né? Muda a forma de tratar os filhos, os amigos, de ouvir esse lado feminino que muitas mulheres estão deixando de ter, ele é essencial para a gente. Ele é o que mais, eu acho que é o que mais traz resultado. Porque a mulher tem muita sabedoria. A mulher, ela tem uma sabedoria diferente. E o que você acha o que leva a isso? Porque você falou que você já se separou. Sim. E agora, depois disso, já tem um tempo. Foi depois dessa separação que você investiu mais em conhecimento, Foi. investiu mais nessa mudança, né? É intencional, você está dizendo, essa mudança. O que você acha que hoje influenciaria diferente em um novo relacionamento? Eu acho que... Você contou que você nunca foi, você era sempre cuidada, né? Você sempre cuidava, você nunca se sentia cuidada. Você eu acha que sempre achava que eu podia tudo, eu não precisava de nada, né? Aham. Então, sempre fui muito independente, sempre ia lá, fazia, acontecia. Hoje eu quero sair dessa posição um pouco. Eu acho que a mulher, ela tem sim, principalmente num relacionamento, num casamento, ela tem que ser mais cuidada, ela tem que ouvir mais o marido. Eu acho que eu também, no meu relacionamento passado, né, não fazia questão A opinião tanta era opinião. Porque eu achava que a gente, independente, pode fazer o que quer. Então, essas coisas vêm mudando. A gente vai vendo e fala, não é bem assim. Você tem, sim, que ter uma pessoa ali que, às vezes, te direcione mais. Então, essas mudanças, para mim, hoje, eu quero colher? Quero. Vou colher? Vou. Né? Porque eu quero ainda ter uma segunda chance, eu quero viver um relacionamento novo, mas... Mais ainda, eu quero ensinar para minhas filhas, que eu tenho 2 filhas. E se eu fosse ensinar com a minha outra identidade, talvez elas fossem colher coisas igual eu colhi. Né? Um relacionamento que não deu certo, coisas que a gente sabe que pode acontecer, pode, mas que a gente acha que é muito melhor se não acontecesse. O que você está querendo, que você passou, que você está querendo fazer diferente para que as suas filhas não passem? Então, eu acho que esse lado de se deixar ser cuidada... Mas isso te prejudicou em quê? Do quê? O fato de não se deixar ser cuidada, né? Porque eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso... As mulheres sempre acham que ela pode tudo e que não sabe. E ainda se tem uma situação financeira melhor... Aí ainda acha que o poder está ali, exatamente. Né? Mas tem coisas que realmente a gente fala, não, eu preciso ter isso, eu preciso de um companheiro, eu preciso ser cuidado, eu preciso que ele me diga se eu estou bem hoje, eu não estou. Porque às vezes a outra pessoa sempre nos enxerga a forma de melhorar, né? O que você acha que você está passando hoje para suas filhas? Ao lado cristão, eu já vi que isso é muito forte, isso muda muito. Até porque é bíblico. A gente aprende, né? Nos colocar na posição da mulher. Qual que é a posição da mulher, né? Sim. Que muitas pessoas falam, não, é inferioridade. Não é inferioridade, é o complemento, né? Eu necessito. Você já vê que as suas filhas já têm atitudes diferentes de que você tinha antes? Eu acho que elas têm que perceber que elas são mulheres e que mulheres têm que ser mais bem cuidada, mais frágil, não tem que estar numa posição de super-herói. Não. Tem que ser cuidada pelo super-herói que a gente tem que ter, que cuide da gente. Sim. Isso eu falo para elas. Eu
falo, o marido, ele tem que cuidar, ele tem que proteger, ele tem que prover, ele tem que... Claro que você pode ajudar, que você vai Sim. ser ali uma companheira lado a lado, mas eu acho que o lado masculino tem que estar um pouquinho acima para proteger a gente. Hoje você é líder lá da sua empresa, né? Como que você sempre foi como que você é nessa questão da liderança? Eu vejo algumas coisas suas, você tem eventos que você faz Sim, com seus colaboradores, com a sua equipe. Você me contou que você reduziu a sua equipe, que você foi uma equipe pequena e você teve sim, que crescer uma equipe uma grande. Agora você reduziu um pouco por conta de alguns clientes e algumas sim, no percurso a gente ganha clientes grandes, mas hoje você está preparada para clientes pequenos e clientes grandes, para muitas. sim. Como que é o seu relacionamento, a sua liderança? Como que elas veem? Porque tem homens lá na equipe também. Como que os homens e as mulheres veem você como líder? Então, o engraçado é que nesses últimos tempos a minha liderança é mais com mulheres. Como mulheres. Com mulheres, é. A Que gente legal. estava com uma equipe bem de mulheres. Claro, eu tenho muito homem, mas é mais na parte operacional ali, cozinheiro, ajudante. Então, não são pessoas que eu fico tão na linha de frente, né? Uhum. A minha gestão, a maioria, tinha muita nutricionista, gerente, era muitas mulheres. Assim, mas eu estou no processo de aprender também, né? Sim. Liderar com sabedoria, liderar ali ouvindo mais, tentando entender o lado de cada um Uhum. ali, tentando me posicionar mais. Eu acho que também é uma construção da minha identidade. Às vezes você Uhum. não consegue se posicionar, você fica né? Eu falo que o meu perfil ali, por ser planejadora, eu tenho um perfil que é mais omisso, que às vezes não se posiciona tanto. E isso eu venho resgatando por conta da minha identidade. Então, cada vez eu tô melhorando, tô ensinando a se posicionar, a falar assim o que é certo, o que não é certo, até para o Uhum. cliente. E Sim. às vezes a gente tem que se posicionar com o cliente, Sim. né? Claro que com sabedoria, com o jeito certo, mas a gente tem que se posicionar. Então, até essa parte da liderança, Uhum. eu estou numa construção aí, aprendendo nos meus treinamentos, lá no Black Belt, né? Eu também faço parte do Giants. Então, é uma construção aí É que um eu aprender sempre. aprender sempre. Você encontra algumas patrícias de antigamente lá na sua empresa, sendo liderada por você? Ah, acho que sim, É. contra, E né? como que É, você mais e como que imatura, você mais. é? Hoje eu acho que a maturidade ajuda muito, né? Agora, a minha liderança é uma liderança que eu acho que eu gosto muito de ver as pessoas crescerem. Todo mundo que está do meu lado, eu quero que evolua. Então, eu sempre levo para treinamento, eu sempre quero que seja uma coisa sistêmica, igual a gente aprende lá com o Uhum. Paulo. Quero que a pessoa. Não é todo mundo que está muito disposto, não, mas da minha parte, eu Vai fazer o sempre. método CIS para descobrir os seus Sempre bloqueios. tenho conversas de mentalidade, de... Então, é uma liderança que eu gosto muito de ensinar. De ensinar não só ali o trabalho nosso em si, mas coisas da vida. Eu gosto muito dessa parte. As suas filhas estão também querem ser empresárias? Qual a idade delas e o que elas Por querem? enquanto, O que não. você está influenciando elas? Então, eu Em ainda... relação à profissão, né? Então, a mais velha, a Isa, vai fazer 15 agora. Uhum. Ela já tem uma profissão ali, então ela quer ser juíza. Então, Uhum. né, saiu um pouco fora, não que essa área do direito também tem como empreender, né, montar um escritório, fazer algumas coisas nessa área, mas ela já tem essa certeza. Gabi ainda não, Uhum. mas eu sinto Gabi bem voltada para o empreendedorismo. Ela gosta de vender. Ela já vendeu na escola, vende adesivo, vende chiclete, ela adora essas coisas. Você vê que interessante, porque você contou que você primeiro queria fazer direito. Foi, E que daí você mudou para nutrição, foi. porque você falou, o que, que eu tenho que fazer? Não, você tem que defender a pessoa. É. Mesmo ela sendo culpada, você tem que defender. Você falou, Isso, eu mas falei, não
é minha área muito. E a sua E filha, ela, a ela minha sabe filha, ela disso? tem um senso de justiça muito alto. Aham. Então, ela, Ela, já ela faz um entende. tempo já e ela é bem decidida. Não sei se ela vai mudar igual Aham. que ali no meio do caminho entendi que não era para mim. Ela sabe que você mudou no caminho. Sabe que eu já contei essa E ela já história. fala, não, mãe, eu E acho que todo ela fala mundo... que ela quer ser juíza. Que não é uma profissão muito fácil Não, e também. juiz é muito pior. Quando você falou assim, Tem que eu julgar preciso defender, ela tem ali, que né? julgar. Ela tem que julgar. Nós falamos ali, isso é legal agora, eu lembrei, falando sobre isso, sobre essa questão de julgar, a gente percebe, eu falei que é muito forte em você essa questão de julgar, né? Eu percebo que você tem um cuidado em falar É, sobre alguém que está em determinada situação. sim. Né, que está passando por determinada situação. E até por falar aí da sua família, você tem esse cuidado de contar, né? Aham. O que você atribui isso? Você já foi julgada e você acha que isso te incomodou em algum tempo? Por que você acha que você tem esse cuidado? E antes de você ser cristã, você tinha esse cuidado? Ou você acha que isso aguçou mais? Eu acho que aguçou mais, né? Eu Uhum. acho que é aprender e ver também tudo que eu já errei, tudo que eu já passei, né? Você acha que é um pouco de receio de ser julgada? Não Não. sei se é receio, não. É colocar um pouco no lugar do outro e entender um pouco mais. Eu tenho esse Legal. cuidado de olhar e falar, não sei, será que não tem outra coisa ali por baixo? Por que será essa atitude? Não que a gente, às vezes, dá uma julgadinha, né? Mas, Aham. Não, mas eu né? digo assim, que às vezes nem julga. Mas Às eu vezes a gente tenho fala assim, esse mas será que se não cuidado, tivesse sim. feito diferente, aquela É, pessoa não teria sido isso? Porque eu também percebo, Patrícia, que quanto mais você se aproxima de Deus, menos você julga. sim, porque Porque nós você somos vê falhos, a gente isso, busca uma evolução. e você vê a paciência que ele tem com a gente, né? E a gente Então, busca uma assim, evolução. Acho que cada um está num processo, né, exatamente. Patrícia, de mudança, de transformação. É A gente isso. muda de ciclo. Eu acho muito interessante que eles falam assim, ó, às vezes quanto mais você aprende, mais você toma posse de conhecimento, você muda de ciclo, mais você deixa pessoas para trás. Sim. Você já deixou muita gente para trás? Já, muita. É. Porque você não fica naquela dependência, né? Eu Uhum. acho que quando a gente não tem tanta maturidade ou não está nessa jornada que você sabe como que é que você vive comigo ali, de entender, ali da inteligência emocional, a gente Uhum. tem alguns relacionamentos que são extremamente dependência emocional. Sim. Hoje eu não tenho mais dependência emocional. Muda tranquilamente. Muda porque primeiro eu penso, quem eu preciso, ele nunca me abandona, ele está sempre comigo, me ama. Então, você começa, mas isso é o poder da jornada, tá? Não é fácil. Mas eu não tenho essa preocupação em ser julgada, não. A gente tava, é interessante, a gente estava falando disso hoje sobre a questão de mudar e aceitar ciclos, né? Sim. Nós ficamos muito em zona de conforto. Você recentemente saiu lá de São Bernardo, né? Mudou agora para Barueri, Caetano. de São Caetano, né? É. Os vários são aí, São Caetano, São Bernardo, ABC. o ABC. E aí você mudou agora para Alphaville, né? Recentemente. Aham. E muitas vezes a gente se sente confortável, né? Eu me lembro que nessa ocasião você falou, Márcia, eu coloquei lá no meu mapa, né? Voltando um pouco naquilo que nós falamos um pouquinho, no meu mural do sonho, um sobrado, e que depois, quando eu estava procurando uma casa para mudar, eu encontrei exatamente aquilo que eu coloquei no meu mural, não é? Eu nem fui assim consciente, tá? Depois que eu tava no sobrado morando já, eu falei, caramba, essa é a casa que essa é a casa que eu tinha colocado lá atrás. E quando vi, fui parar em São Caetano, que nem tinha nada ali, não tem um parente, não tem nada. Uhum. E fui para lá. Que deve ter te agregado esse tempo lá em alguma coisa. Foi super bom. Era um lugar mais tranquilo. Foi logo que eu me separei. Então, saí da casa que eu tava, fui morar lá. Mas aí a gente percebe que tem ciclos que vão se encerrando, né?
E eu já tinha feito um mural novo e tinha colocado para morar em Alphaville. Você já tinha? Mas a gente Tinha tido coragem, porque eu tinha medo. Você achava distante? Achava, total. É? Muito. Mas a questão financeira ou a questão de... Porque Eu a acho Alphaville, que ele tem muito network, ele tem eu acho muito que conhecimento. Crença. Crença? Sei lá, mas Alphaville, não sei julgar ou achar que é muito para mim. E, nossa, mas lá só mora quem tem muito dinheiro, isso, aquilo. Crença. Mas eu tive a coragem de colocar. Eu lembro quando eu fiz o meu mural. Eu falei, gente, eu não vou colocar isso. Não sei se eu quero. Eu não sei que eu quero, eu queria, mas eu não sei se eu posso. Não sei, tinha medo de não acontecer. Você não faz um mural, muitas vezes você fala assim, não vou colocar isso aqui, porque e se não acontecer, eu vou ficar frustrada. E a Camila sempre fala, exagera. Coloca. Aquilo que você acha mais impossível. Isso, aí eu coloquei, mas ficou e... Você acha que foi mais rápido do que você pensou? Ficou 1 ano e meio, acho, para acontecer ali depois Só que isso? eu coloquei. Foi. Gente, olha a importância. Porque tem pessoas que ficam 10 anos esperando a mudança. Não. E aí, quando você visualiza... Mudanças acontecem rápido, gente, eu falo. Você sabe... É muito rápido. A minha vida, ela tem mudado muito rápido. Mas você tem buscado isso? Tenho, mas outra coisa eu falo, né? Isso tudo é você confiar. É você não só ter coragem, mas você falar assim, eu vou. Deus está comigo. Porque senão você não vai. É muita coisa. E a zona de conforto, ela é uma delícia, né, gente? Eu falo. Se tá tudo bem, se a sua vida tá muito tranquila, você tá na zona de conforto. Tá ruim. Você tá na zona de conforto, certeza. Tá ruim. Você tá no caixão. Verdade. No caixão quentinho, bem fofinho. É isso. E você sabe não que... Não tem como achar... Só que quando a gente tá lá e a gente não tem tanta pessoas ao seu redor ali te puxando, porque o bom de estar nesse ecossistema é isso. As pessoas vão te esticando. Né? A gente tem uma amiga em comum, que é a Camila. Ela foi um dia, eu fiz um jantar em casa e chamei ela, tal. Ela olhou assim para mim, Patrícia, por que você tá morando aqui? Por que você mora aqui? Aquilo na hora... O que tem a ver você, né? Tem nada a ver você morar aqui em São Caetano. Nem essa rua combina com você. Você até se sente... Na hora que você recebe, você fica com uma raivinha ali. Você fala, gente, a pessoa tá vindo na minha casa criticando. Ou falando que... Vai, já olha. Só que você... Quem será que te mandou, que mandou Camila lá para te dar? Quando você é curada, já tá no processo, aí você não leva pro coração. Verdade. Você já fala, opa, alguém tá querendo falar comigo aqui. Alguém, né? Que a Fala, gente Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. E aí vai indo. Aí vem outro, acontece uma situação, e você fala, é o meu caminho, tem que ir. E tem que enfrentar. E não é fácil, tá? Não é fácil. Eu tenho 2 filhas, minhas filhas, né? Tem que mudar tudo, né? Estavam na escola, amavam a escola, então até você colocar também na na zona de conforto? Total, quando você falava, não era o problema a casa em Alphaville. Pô, Alphaville legal, gostoso, né? A casa melhor, tal. Mas tem a escola. O que elas preferem? A escola, talvez. Porque é o mundinho delas ali, os amigos já estão acostumados, zona de conforto. Você, na idade delas, trocar de escola, não é um negócio que você perguntar. É um sofrimento, né? Porque elas não vão falar que sempre que não. Prefiro não. Mas aí eu, como a cabeça da casa, tive que tomar a decisão. Porque uma mudancinha que você faz assim, vai interferir toda total na minha geração. Hoje... A minha geração, que elas morando em São Caetano ia ser uma, elas morando lá vai ser outra. Eu não estou falando que vai ser melhor, mas vai ser outra. Mas você percebe como que as coisas... Deus é muito detalhista, né? Ele é muito... Eu falo que ele é muito cirúrgico. Muito. Porque você viu, ele vem te preparando desde lá da pandemia, ele vem te preparando desde a hora que você nasceu, né? Desde sempre. Mas a gente percebe, assim, quando você vai
tendo um crescimento espiritual, uma intimidade Vai com ele, discernindo mais rápido. você vai discernindo mais Foi rápido. igual no caso de Alphaville. Eu fui convidada para um chá lá, até a Camila estava de uma amiga nossa, que é a Bruna. Uhum. Ela foi morar lá e fez um chá para as mulheres. Sim. E ela me convidou. Eu cheguei no chá, o chá era ia começar 2 horas da tarde, e eu tinha que sair 5. Falei, pô, legal. Eu vou ficar 3 horas no chá, legal, bacana, vou aproveitar um pouquinho. Sim. Eu cheguei lá, fiquei até às 5, não aconteceu nada. Eu entrei no carro, assim, atrasou, a mulherada chega, não sei o que. Quando começou o louvor, eu tive que ir embora. Saiu Aí eu entrei decepcionado. no carro, falei, Senhor, o que você fez? Eu vim O que eu vim fazer aqui? Na hora. Ele falou. Ele falou assim, eu vim mostrar que você também pode. Porque quando eu entrei na casa, falei, nossa, que legal, né? Olha o condomínio e tal. Não era um ambiente que eu ia em Alphaville fazer treinamento, fazer curso. Eu não entrava nos condomínios. E aí, Deus foi me falando aos pouquinhos. Só que você já tem que estar com mais discernimento para entender, né? Eu falei... Verdade. Porque eu saí chateada. Eu falei, caramba, perdi mó tempo. Um trânsito, São Caetano até... Pra vir aqui, essa mulherada ficar aí jogando quando conversa fora. vai... Não era nem sobre isso. Tinha quando não tinha ia começado. começar o negócio que a gente gosta, que é o louvor, ouvir a palavra e tal. Eu tive que ir embora. Aí gente, eu vim fazer o quê aqui? Na hora, foi na hora. Te incomoda muito essa questão de organização, de horário? Eu sou um pouquinho, eu sou. Mas aí, na hora, ele falou assim, então... O que eu te mostro, o que seus olhos vê, eu não vou te mostrar o que eu não vou te dar. Uau. Né? Porque eu aprendi que pai não vai mostrar uma coisa pro filho que ele não quer dar. É. Você não vai pegar seu filho, levar lá na PB Kids, ficar mostrando um brinquedo se você não vai dar. Você não pode dar. É verdade. Até desumano, né? Foi profundo, quando quando você não quer que seu filho coma um chocolate, você mostra para ele, você esconde, né? Eu já comi chocolate escondido da minha filha. Eu boto debaixo e não deixo ela ver. Se eu ponho na mesa, é porque eu quero que ela vá comer. Verdade. É bem isso. Mas que interessante. Você sabe que Deus tem me tirado agora nesse momento, nesse ciclo de zona de conforto. Eu amo zona de conforto. Né? Eu também. Eu amo zona de conforto. Eu fico, meu Deus, que coisa boa. O que o senhor quer comigo? Eu amo minha casa, eu amo o lugar onde eu moro. Lá em volta no meu condomínio, eu não conheço ninguém, não falo com ninguém. Mas eu amo entrar na minha casa e estar na minha casa, sabe? E Deus tem me mostrado muito que eu preciso de pessoas, né? Que você tem pessoas, você traz pessoas para mudar, para transformar pessoas. O que você tem? Eu falo, não, eu quero ficar aqui. E Deus tem me mostrado muito isso. E a questão da fé, quando você tem realmente Deus na sua vida, não sei, você com certeza já percebeu isso, a gente precisa deixar o velho, né? Porque eu percebo também que Deus, ele não traz o novo enquanto você não deixa o velho. Não tem como. Enquanto tem gente que nasce e vai morrer no mesmo lugar que nasceu. Eu tenho esse incômodo. Eu nunca consegui ser assim. Mas eu não estou julgando. Tem muitas pessoas que acham que está feliz, está tudo certo. Mas, assim, Deus deu um mundo para a gente descobrir, para a gente evoluir, para a gente melhorar. Mas isso se chama o quê? Zona de conforto e medo. Medo do novo. O novo dá medo. Você tem amigas que estão lá atrás ainda, que você encontra? Tenho. E você já pergunta, o que você está fazendo aí? Que você ainda não... nem sei, já perguntei, mas porque eu gosto, porque eu não me vejo fora daqui. Porque a gente encontra amigas capacitadas. Cada um é do jeito, mas tem pessoas que nunca saiu da casa que nasceu. E tá tudo bem. Só que, assim, é a zona de conforto. É a zona de conforto. É a zona de conforto. E a zona de conforto assim, ela não deixa você viver coisas que podem ser muito maiores e melhores. Porque aquilo ali você já sabe, você tá lá há 20, 30 anos. Você precisa evoluir? E se Deus tiver um negócio muito maior para você? Eu sou inquieta, eu quero acessar o que Deus tem para mim. Esse lado da ambição, ele é um lado que eu sempre tive, desde pequena. Eu morava no extremo leste lá no final da Zona Leste. Mas eu saía de lá, eu ia para Vila Olímpia. Sabe o que eu ia fazer? Andar.
Eu ia olhar uma padaria. O que tinha de bom. Porque eu falava, não, quero conhecer. Não tem. Eu quero ver o que é prosperidade, eu quero ver coisa diferente. Tem gente que nunca saiu do bairro que eu morava. Nossa. Mas Nossa, você me lembrou de uma coisa que aconteceu ontem. Ontem. Eu acho é muito importante você sair. Olha o que você está dizendo. Você sair da Zona Leste para ir na Vila Olímpica, sabe que tem tudo de, né? Era de bom o ali. lugar mais badalado, tinha as padarias, não sei o quê. Os cafés. E aí você ficava sabendo. Eu vou lá, só para ver. Às vezes eu nem tinha coragem de entrar no lugar, porque achava que era muito caro, e realmente era, não tinha tanto dinheiro assim. Mas eu queria ver. E muitas pessoas pensam assim, não é para mim, eu nem vou lá. Não, eu vou. Não, nem vou lá. Eu passo nem que for na frente, assim, dou uma olhada. Eu gosto. E é muito bom, porque de vez em quando eu e agora com a Mari perto, a gente sempre faz esse exercício de ir num lugar e conhecer alguém que a gente, sabe, não está ali no nosso meio, sabe? E sabe, Patrícia, a gente, é muito forte, eu gosto de contar isso, porque num dos mulheres, a gente sempre fala, Senhor, apresenta amigas. Deus tem apresentado muitas amigas dele para mim. Muitas amigas. E aí, no Moriá, ou num dos mulheres, dos mulheres, do evento das mulheres, Deus falou muito claramente comigo, sabe? Porque eu deixo pessoas amigas para trás, sabe? E Deus falou, e aí eu acho que o Restart, esse podcast de contar a história, ele também ajuda nisso, porque Deus pediu para que eu apresentasse as minhas amigas para ele. Entendi. Sabe? Porque ele tem... A gente sempre fica, Senhor, me apresenta as suas amigas, né? Senhor, me apresenta as suas amigas. E daí, quando ele apresenta as amigas dele, as nossas amigas que estão lá, atrás, que ainda não encontrou, quem é ele, quem é o Deus, quem tem, mostrar isso aí. E muitas vezes a gente sai, a gente não convida. É verdade. Não convida, sabe? Precisa fazer esse exercício. Eu também precisa fazer. Eu volto sempre para a minha cidade, lá. E eu vejo lá atrás, eu tenho tantas amigas, eu tenho muitas amigas que estão lá porque elas querem estar, elas evoluíram, cresceram e tudo, mas elas gostam de estar lá porque tem outras pessoas ali. Que elas conseguem conviver num nível maior, mas elas também estão ali. Mas eu tenho amigas que eu falo, ai meu Deus, eu quero trazer elas para um maior, Deus tem um novo. Vir? Porque talvez elas têm medo. Eu não sou uma pessoa que eu forço. Eu sou uma pessoa muito, assim... Mas eu quero ser a Camila, que foi lá na sua casa e falou, o que você está fazendo aqui? Sabe? Eu falo sempre, Senhor, me use, sabe? Eu acho que eu sou usada mais discretamente, talvez. Mas já tentei chamar, algumas vêm, outras não, e tudo tem seu tempo. E tem gente que acha que os treinamentos que eu faço não tem sentido, não tem nada a ver, mas eu sempre tento puxar, sempre. Mas eu entendi que o que você está falando é um amor maior do que o meu. Eu tento puxar, mas também se não quiser, eu não fico insistindo. Fica aí. Não, é porque assim, você sabe que como família, eu sou a única filha de 8, uma família, sou a quinta filha, e de uma família de 8, né? Bastante. E eu sou a única formada. E aí, às vezes, você ganhou um pouco mais de posse, e aí eu fazia viagens, né? Você faz um pouco mais de viagem, às vezes você está sempre viajando com as suas filhas e tudo. E eu via aquilo novo, sabe? Eu falava, nossa, isso... Ai, eu queria tanto que meus irmãos estivessem aqui. Aí você manda, ai, irmão, tem uma coisa aqui que eu lembrei de você. Ai, uma coisa aqui que eu lembrei de você, sabe? E você quer sempre levar. Eu acho assim, levar as pessoas que a gente ama para aquilo lado você pode bom. Mostrar o caminho, né? Eu sou muito de mostrar, apontar. Olha, tem esse caminho, você não quer vir? Você não quer? Mas isso depende muito. Você falou esse negócio de irmão. Eu sempre gostei muito de viajar, de desbravar. Isso desde antes. E uma vez eu cheguei num irmão meu e eu falei isso para ele.
Eu falei, mesmo ele, né, não é empresário, nada, mas tem o trabalho dele, tem como. Pô, hoje em dia você pode ir para Porto Seguro, para qualquer lugar, pega aí, parcela na Sim, CVC, não é uma coisa 12 assim. vezes, sei lá, até a outra Não viagem é do uma próximo coisa ano. assim que ele não conseguiria. Aham. E eu fui querer falar isso, mostrar isso para ele. Eu falei, pô, você tem que conhecer os lugares, nunca saiu daqui, vai para, né, pega um avião, vai para Salvador, vai para Porto Seguro, vai para, sei lá, para Foz do Iguaçu. E aí ele olhou assim para mim e ele falou: essa é a sua felicidade. Talvez não seja a minha. Você só vai saber se experimentar, né? Aquilo, me deu um negócio assim, eu falei, uau. Aí ele falou, a minha felicidade é chegar em casa e ficar aqui de boa assistindo Netflix. E o que você falar disso? Não dá, talvez seja mesmo. É. Então, assim, às vezes, mas é falta de, talvez, conhecer. Mas a pessoa está tão na E zona às de vezes é conforto. falta de coragem de sair da Também, zona de conforto. Também. Mas você sabe não que... se dá nem assim o incômodo de conhecer, porque é o que a gente escuta. Sim. O que os olhos vê não tem como desver. Verdade. Não tem como. Não tem como. Isso é muito interessante. Você Eu já vi, agora eu quero, né? Você vai num lugar bonito, não tem como você falar que verdade. não viu, não conheceu. É verdade. A gente sabe que não regride. É verdade. Você vai num restaurante bom, você vai nos outros mais ou menos, mas não tem como você dizer aquilo ali. Você sabe que existe Você compara. É automático. E se você não tiver referência para comparar, vai estar sempre bom. O sofá no Netflix, o bairro que você sempre morou, o emprego que você sempre teve, porque você não tem referência. Então, o poder da referência que a gente, né, na jornada que eu fui aprender, é muito importante. Só que isso já tinha um incômodozinho desde antes, mesmo antes de eu estar na jornada, que era a referência que eu ia lá na Vila Olímpia, eu ia nos bairros, mas assim, porque eu queria ver. Aquilo era uma referência. Se eu nunca saísse do meu bairro e não fosse para outro, qual que é a referência que eu ia ter? O meu bairro só. Você acha que isso, porque você falou que você é a única que até seu pai se aborreceu, assim, se entristeceu, quando você se tornou cristã, né? Os seus irmãos, eles ainda são católicos ali, eles, né? Ainda naquilo. Você acha que essa descoberta de identidade, de Deus mais forte, que te faz tirar da zona de conforto, você acha que seus irmãos ainda estão ali? Porque eu posso sentar num sofá. Eu posso sentar no sofá e eu posso assistir Netflix. Mas eu posso sentar no sofá da Casa Bahia e eu posso sentar no sofá sei lá, qual que é? Você que está aí lá mais para frente. Um sofá de assinatura, né? Sim. Eu posso sentar e assistir um Netflix melhor, um filme melhor. Você acha que o fato de você pensar diferente dos seus irmãos, você acha que essa mudança de identidade, porque é nítido em você, e você falou, é isso, Márcia, e é intencional, eu quero mudar, eu quero crescer, e eu encontrei o Deus, eu sei quem eu sou e sei o Deus que eu sirvo. E você acha que foi qual por conta da virada porque cristã, os seus irmãos ali, ainda estão... Eu acho que não. Eu acho que essa ambição, essa vontade de sempre conhecer o novo é desde antes. Só que agora potencializa porque eu sei quem sou. Então tem um peso. Não, agora pesa muito. Agora mais. Eu já vi. Agora eu já vi, agora eu já sei de quem eu sou filha. Que eu sou filha do rei, então ele é dono do ouro e da prata. Se ele é dono do ouro e da prata, eu também posso ter acesso, porque eu sou herdeira direta. É tudo meu, eu só tenho que tomar posse. É só tomar posse. Isso legal. aí é uma chave muito poderosa de você acreditar e de você... Eu também sou filha, né? Eu sou filha. E se eu sou filha e ele está me mostrando, é porque ele vai me dar. E é acreditar. Então, nada mais potencializa o nosso mural da vida extraordinária como saber quem você é, de quem você é filha. Porque se você é filha do rei, é fatal, é herança. Você vai receber. Você sabe que eu estou naquele exercício, a Camila sempre fala, né? Quando você chegar num lugar, o seu lugar está lá. Eu faço demais Gente, isso. Toda vez é incrível como o seu lugar está lá. Só não acontece quando eu mesmo, tipo assim, será? Acho que hoje... Você põe a dúvida em você, né? Eu já dou uma duvidadinha. Aí
Não acontece. Agora, quando eu vou mesmo A fé. com força e falo assim, nossa, minha vaga, hein, Senhor? Tô chegando, a sua filha tá não sei o quê. chegando. E eu agora eu tô bem esperta. Porque eu falo, Senhor, eu não quero vaga apertada não, que eu tenho preguiça de manobrar. Aham. Me dá, Você tá ficando exigente. me dá uma vaga grande. Aham. Acontece comigo. Acontece. Direto. É sempre, Muito. é sempre, sempre, sempre. Muito. Agora, é recente que eu fui com a... Não, quando foi que a Mariana falou assim, eu falei, Mariana, a gente precisa de um lugar, nem vou lá, porque ali é lotado. Mas eu falei, vamos, meu lugar tá lá. E quando chegou a Mariana, foi assim, ó, nossa senhora, hein? Ela fez assim com aquela cara, nossa senhora. E agora, recente aqui, esse shopping aqui de Osasco, dá raiva de ir. Porque não tem vaga. Não tem vaga nunca. Parece que o mundo vai comer naquela praça de alimentação aqui em Osasco. E aí a gente procurou alguns lugares, né, que poderia comer. Nós fomos no sábado e onde nós estamos acostumados a almoçar aqui em volta não estava fechado. E nós viemos aqui para fazer alguma coisa aqui no prédio. E aí fomos no restaurante fechado, fomos no restaurante fechado. Eu falei assim, gente, nós vamos ter que ir lá no shopping. Bora lá. Mas a hora que eu entrei no shopping, eu já falei, Senhor, sua filha está chegando. Já vê logo o meu lugar. Mas você sabe que eu... E aí, a pessoa que estava no carro na frente da gente, que estava com a gente, ela seguiu. E aí eu peguei... Quando eu cheguei... Ela passou... Não, eu cheguei, ela estava atrás de mim. Ela estava atrás de mim. Eu cheguei, o carro... A vaga... Na hora! O cara saiu e eu já estacionei. E aí, ela disse que assim, passou por mim, ela falou, mas quando você estacionou, eu falei assim, mas ela é danada, é bem a filha do rei mesmo, sabe? E aí ela foi um pouco mais pra frente, ela disse assim, que na hora que ela viu que eu fiz aquilo, ela falou assim, a sua filha também chegou. E aí, assim, que um pouco mais pra frente tinha um espaço, a gente ficou perto. Então, eu acho assim, que essa experiência de ter a convicção de que você é a filha... Você é tudo seu, você precisa tomar posse disso. Tem que tomar posse. É que assim... Você é diferente. Pedir a vaga é mais fácil. Aí a gente não tem ousadia para pedir coisas maiores. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque a ousadia também está ligada ali na identidade. De você ser mais segura, de você, né, saber que você pode. Então, a gente tem que começar a subir o nível, né? Não ficar só na vaga do estacionamento. Sim. E falar, não, Senhor, eu sei que o Senhor pode me dar essa viagem, eu sei que o Senhor pode fazer isso, eu sei que o Senhor pode curar aqui uma doença aqui da minha filha. Então, é um exercício, né? É um exercício. Mas eu acho que a identidade que você descobre ali... Resolve tudo, né? E não é uma identidade que você só uma identidade... não, é a identidade em Cristo. É em Cristo. É quem Ele fez para você ser. Você tem que saber se diferenciar de criatura, e ele de não Deus vai e de filho de perder Deus. tempo de fazer uma coisa que não vai ter uma relevância, que não vai ter uma função aqui na Terra. Verdade. Então, muitas vezes a gente pensa que a gente não tem um propósito, não tem isso, ou não serve para nada. Ah, não, mas aquilo ali é para Márcia, não é para mim. Não, porque ele não vai perder tempo. Ele não vai colocar uma pessoa na Terra para nada. E é legal que a gente vai treinando isso e a gente não vai permitindo, né, que ninguém fale, isso não é para mim, isso é para você, Patrícia. Né? Ou então isso é para você, mas não, isso é para nós. Isso é para mim, é para você, isso aqui é para todos nós. É uma busca diária. E você, por isso que o eu sou ali é todo dia. Eu faço todo dia para fortalecer. Ô, Patrícia, o que você o que você acha que você consegue fazer hoje, né, com a sua identidade bem aguçada, né, com a sua fé, porque você já tem uma intimidade com Deus maior, né? Tanto que você saiu de lá e você já acreditou, é isso que Deus vai fazer. De que forma que você pode mudar? Você já pensou numa mentoria para mulheres? O que você está planejando aí para fazer essas mulheres serem despertadas assim como você foi? Um restart na vida delas também. Sair dali. O que você já pensou? Porque agora você falou assim, nossa, mas eu não pensei nisso, é verdade, eu poderia. Você já pensou em fazer alguma coisa? Não você pensei. Faria? Eu não pensei, mas eu acho que é o caminho de todo mundo que aprende, que se encontra. Porque tem muita gente que precisa.
E eu falo da gente começar no básico, sabe? Nas pessoas mais próximas. Então, é começar com a minha equipe, que querendo ou não, a gente tem lá 50, quase 100 pessoas. É começar a mostrar que elas podem mais. Esse é meu maior desejo. É mostrar um caminho para as pessoas, independente, não só mulheres, mas assim, você pode. Você pode mais. Você sabe que eu lembrei agora? Eu lembrei porque você fica sempre buscando levar uma pessoa, falar de Deus para um, falar de Deus para outro. Gente, eu falo muito aqui e com a agência, falo muito com as pessoas que trabalham comigo, que eles precisam acreditar, né? Eu falo assim, eu não quero vocês aqui a vida toda. Vocês precisam acreditar. Sim. Então leva, gente, você precisa saber que tem um Deus, Sim. você precisa saber que tem, né, algo melhor para você lá na frente. E Exatamente. aí, e essa busca, quando eu falo para você que eu vou viajar e que eu lembro, nossa, meu sobrinho podia estar aqui, né? Meu irmão, alguém da gente podia estar aqui. E aí, às vezes, você fala de Deus para pessoas que não estão dentro da sua casa, para pessoas de fora. E não fala E para não de fala dentro. para os de dentro. E aí, um dia, agora não muito distante, eu convidei meu irmão para ir num culto comigo. Ele foi, bem timidamente, ele foi. E daí, na hora que chegou lá, tem algumas pessoas que falam, não, mas não foi bem assim, acho que ele entendeu errado. Não, ele entendeu direitinho, ele entendeu Na hora de certo. levantar a mão. E na hora de falar assim, você aceita Jesus na sua vida, não sei o quê, ele levantou a mão. Eu achei aquilo Lindo. lindo. Claro. Eu achei lindo, mas eu achei estranho, porque nós fomos criados em lar cristão. Hum. Eu aceitei Jesus, acho que eu tinha 11 anos. Eu fui batizada, eu tinha 12. Entendi. Então você já vendo. Então eu falei, meu Deus, por que ele está levantando a mão? Ele é o mais velho. Por que ele ainda não levantou essa mão há um tempo lá atrás? E por que ele já não foi batizado, essas coisas? Aí eu levantei e voltou. Eu falei, nossa. E aí eu não comentei, porque eu não quis, talvez, constrangir, né, o momento, né? Deixei. E depois eu falei assim, nossa. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Eu falei, mãe, você acredita que o irmão aceitou Jesus? Mas eu não sei por que ele aceitou Jesus. A mãe falou, nossa. Eu falei, vou até conversar com ele para ele se batizar, assim, assim, assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, ele é o meu irmão mais velho. Não é? E a gente fala de Jesus, hoje mesmo eu te contei, né, do Diego, né, e da Camila, nossos amigos em comum. E a gente fala sempre, né, o Deus, a gente precisa, Deus é maior, Deus não é aquele automático, Deus é um ser que me faz levantar todo dia e falar, Senhor, hoje vai ser um dia melhor, porque eu sei que eu sou sua filha e eu sei o que o Senhor prepara para mim. E eu falei, por que eu não falei? Sabe? A gente tem que tomar esse cuidado, sabe, Patrícia? Com os de casa, porque a gente, de não perder a chance. Porque às vezes a gente tem essa oportunidade de falar com a família, a gente tem a oportunidade de falar com amigos, às vezes a gente cuida tão bem as pessoas que estão próximas. A família, ela, por ser mais próxima, tem todas as feridas ali, tem tudo. Às vezes você tem medo de uma crítica, vai ficar reclamando, vai ficar coisas que os de fora, mesmo às vezes se achar que não quer ir ou achar chato, ele não vai. E ponto. Ele não vai te rejeitar assim tão de cara. Sim. Então a gente tem medo da rejeição, da crítica. Então eu acho que talvez o que trava a gente mais é isso, não sei. Eu acho. Ô, Patrícia, eu sei um monte de, assim, com um pouco de convivência, né, que a gente se encontra em algumas mentorias, a gente encontra, nós temos amigos em comum, a gente encontra em alguns lugares aí, né, de amigos em comum. Eu sei o quanto você pode agregar, né? Sim. Hoje você já tem consciência disso? Se você tivesse que obrigatoriamente escrever um livro, o que você colocaria nesse livro de forte em você? Que nome você daria? Ou se você ainda não tem um nome, mas o que você colocaria? Eu não tenho nome, mas eu acho que é uma trajetória ali de que... De descoberta. De descobrir e que você consegue crescer na vida. Ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. Não só profissionalmente, mas assim, e você não é obrigado a aceitar viver desde ali de onde você viveu e ser sempre aquilo ali. Que você pode sim ir crescendo e descobrindo novas coisas. Eu acho que
que essa é a minha história. As pessoas que falam comigo é porque conhecem da onde eu saí. Então, hoje, essas pessoas, às vezes, me dão esse feedback maior. Falam, pô, Patrícia, que legal, nossa, eu sou, né? Eu fico tão feliz de ver onde você chegou, por conta disso, porque sabe que eu vim lá de baixo. Uhum. Então, eu acho que isso não é desculpa para ninguém, que todo mundo consegue, sim, construir ali uma vida, começar a viver melhor, ter resultado. Então, eu acho que é mais em relação a isso. Você acha que nessa caminhada toda que você teve até hoje, você conseguiu descobrir o propósito de Deus na sua vida? Você sabe qual é hoje? Você já pode Eu dizer? acho que ainda não sei assim ao certo, mas eu tenho para mim que é isso, é liderar pessoas para se redescobrirem a ele, para tirar o melhor delas. Eu acho. Eu acho que a gente saiu, eu te falei que eu estou já finalizando meu livro, ele está num tempo aí, o povo está falando, mas esse livro não sai? Como é que é isso? Como é isso? Eu falo que tudo está no seu tempo. Ontem eu estava aqui num podcast com a pastora Vanessa, e ela falou sobre o devocional dela, e aí ela contou o tempo todo que ela teve para escrever aquele devocional. A profundidade, o momento, eu acho que Deus tem um momento para cada coisa, né? Sim. E aí eu falo eu fui no Moriá, que você já foi, né? Sim. E aí lá no Moriá eu descobri algumas coisas que... Eu falo que aquele Moriá, ele é um hospital, né? Um tratamento que você dizer assim, não, eu vou lá para me curar de alguma coisa, né? E aí lá no Moriá, eu disse assim, Senhor, eu preciso escrever um livro. Porque eu tenho tanta coisa para contar aqui, é tanto acontecimento, eu quero falar isso, quero falar aquilo. E aí Deus falou para mim, não, você vai falar disso. Sabe? Eu Ele acho foi que vai muito chegar esse momento, assim, eu acho para que... falar. Não, eu acho que está bem próximo, a gente vai tirando ali, a gente vai chegando mais próximo da nossa identidade De real, mudança, né? E aí a gente vai ficando mais claro, né? Mas eu acho que essa parte de inspirar as pessoas e mostrar que né, ensinar, eu acho que esse lado de ensinar, de mostrar o caminho, eu acho que esse é um dos meus propósitos. Que legal. Que legal, eu falo assim que Ainda não tá uma coisa que é muito madura, que eu sei, mas eu já consigo entender. Eu acho que dá pra gente falar sobre aquilo que mais transformou, né? Você fala assim, olha, essa questão na pandemia. Eu sou um pouco... Eu tenho um pouco de cuidado. E eu estava conversando com a minha equipe nessa semana que passou. Eu tenho um pouco de cuidado de ficar para trás. Sabe? Quando você não consegue... Porque a cada tempo, a cada ciclo, vem coisas novas. Sim. Vem coisas novas. E eu acho que você tem que... de perder o time. Eu penso assim, que eu tenho que estar preparada para tudo aquilo, para cada novo tempo. Sim. Né? Porque tem muitas pessoas que não se preparam. Eu como advogada, enquanto advogada, eu peguei aquela mudança pro digital, né? Do papel, do processo. Eu advoguei no tempo que carregavam a mala cheia de processo. Sim. Eu advoguei no tempo que eu ia fazer carga de processo para trazer para o escritório para fazer cópias. Né? E aí, hoje, os estagiários e os advogados não vão mais para pegar. Está tudo digitalizado ali, sabe? Sim. E aí, teve alguns... não sei se mais da parte trabalhista... O criminal teve resistência, mas a trabalhista teve mais resistência ainda. Então, tinha aquele pessoal que trabalhava em secretaria, que eles estavam na máquina de datilografar. Não queria aceitar. Já estava todo... O cível estava todo digitalizado, o criminal estava com dificuldade, mas aceitou, já estava indo. E aí, porque eu penso que Deus dá um empurrão quando ele muda de era, quando ele muda de ciclo. Sim. Porque, gente, a pandemia, ela veio para mostrar que você não precisa sair de casa. Exatamente. Ela veio para mostrar que você pode ficar lá em casa e que é um tempo que você tem um alcance muito grande. Tem gente que fala assim, não, gente, eu vou ficar falando de Deus aqui na internet, não é? Eu digo assim, eu posso falar de Deus num auditório com 50 pessoas e o nosso alcance aqui, falando de como a gente foi transformada, de como a gente pode ser transformada, ele tem um alcance
infinito. E eu acho assim, quando teve essa mudança, eu falei, gente, Deus tem pressa. Ele quer trazer mais coisas, ele quer mandar mais coisas. E eu fiquei com um pouco de receio de falar medo assim. de perder. Eu falei, será que eu vou ficar lá para trás? Você sabe? Eu acho será que eu tenho medo? E eu entendo hoje, Patrícia, que tem muitas pessoas que eles temem o novo. Sim. Entendeu? Eles temem o novo. E quando você teme o novo, é bem o que você falou. Você deixa de tomar posse daquilo que é. Exatamente. Que é realmente. Então, eu acho assim, a gente tem que estar sempre preparada para receber o novo de forma assim, está chegando, é um novo tempo. E quem trouxe esse novo tempo? Eu vejo muita gente nesse propósito, né? E cada um vai ter o seu propósito, vai ser de um jeito. Eu sei que eu já recebi uma palavra e eu acredito nessa palavra que, assim, eu não vou precisar abrir minha boca para falar de Jesus. Que a minha vida, a minha postura, a minha estilo de vida vai falar só de quem olhar para minha vida. E tem muitas pessoas que vão olhar, até as suas amigas que você está dizendo aí, né? Vão ver essa mudança. Então, eu acredito muito. Tem muita gente que vai ter que abrir, que vai fazer conferência, Mas Deus falou comigo uma vez que era uma coisa que me incomodava muito. Porque eu falo, gente, será que eu tenho que fazer, né? Porque você vê todo mundo, uma faz uma coisa, outra lança um livro, não sei o quê. E Deus me deixou muito tranquila nisso. Ele falou assim, as pessoas vão me conhecer por você. Fica tranquila. Mas vai ser pelo seu estilo de vida. Vai ser pelos seus resultados, vai ser pela sua casa e pela sua família. Que bacana. Então, assim, cada uma que se a gente estiver alinhada ali com ele e temente e fazendo o que ele quer, sendo obediente, eu acho que vai chegar uma hora, e não é que eu não vou falar ou eu não vou ter uma mentoria, alguma coisa, mas já começa antes. Já começa com a mudança da minha vida. Deus vai te usar de alguma forma. Já está usando. Que legal. Eu já creio que eu já sou usada muito. Só das pessoas verem como que eu tô, o que eu tô fazendo, as minhas mudanças. Ser convidada para um podcast, porque tudo. você tem alguma coisa. Então, que verdade. Bacana, as pessoas já falam assim. Sim, porque chega você tem uma história para contar, que né? a Você tem pessoa uma mudança fala, de vida. Olha, essa daí Deus mudou a vida mesmo. Então, você já está falando de Deus, você está comunicando de alguma forma, né? Então, mas eu acho que é um caminho que vai chegar para todo mundo. De Patrícia, contar uma história, de ter um livro, de alguma forma, né? Porque você pode contar, porque tem pessoas que escrevem um livro, tem outros que, sei lá, tem um treinamento, uma mentoria, sei lá, alguma coisa. Você vai falar daquilo que você passou em algum momento. E agora que nós estamos chegando para o fim desse nosso podcast, que eu gosto tanto, eu já tive um podcast lá dentro, tem outro aqui, e você vai vir me contar depois a outra parte, podcast, na segunda. Eu achei que você leva muito bem aí. Então, pois tira algumas coisas, né? Então, eu queria que você, agora, sabe, olhasse aqui para essa sua câmera e você falasse para uma mulher aquilo que você quis ter ouvido de alguma mulher lá atrás, sabe? Ou de alguma mulher, ou de uma pessoa que talvez se despertasse, para você estar onde você está. Você contou que você teve a sua casa lá, que você enxergou isso aqui agora, que você falou, mas será que é? E assim, quando você contou, parece que aquilo estava tão distante, sabe? E aquilo foi muito rápido. Patrícia, você falou, Márcia, eu cheguei há 1 ano e meio para cá, ali, naquele que estava. E tem pessoas, Patrícia, que, acredite, estão há 50 anos. Sim. Esperando. Então, assim, aquilo que você gostaria de ter ouvido para você dar uma acelerada, para você acreditar que tenha mudado, para você acreditar que aquela rua não é a sua rua, que aquela casa não combina com você, que estar longe de Deus, do devocional, de falar para suas filhas que elas são capazes, né? Que é tudo que está ali, de ouvir, de despertar naquilo que tudo é seu. Sim. Tudo é seu e tudo foi criado para você. Tome posse. Por favor, fale para alguém para despertar isso. O que você diria para elas, para que elas pudessem entender que existe isso tudo que você está falando?
Eu acho que, assim, começar com as referências. Eu acho que a gente tem que procurar referências para saber o que a gente quer. A gente tem que saber o que é para onde a gente quer. Eu entendo que se a gente não sabe nem para onde a gente quer ir, nem Deus consegue ajudar. Porque a gente não sabe para onde quer ir, né? Então, assim, senta, coloca no papel, o que eu quero para a minha vida? Nossa, eu quero esse casamento, eu quero essa família, eu quero esse salário, esse tipo de trabalho. Então, começa do começo, começa colocando no papel o que você quer para a sua vida. E aí tenha referências disso, de pessoas que já chegaram. E eu acho que aí o universo começa a conspirar para você chegar nesse seu objetivo. Então, essa é uma das dicas. Aumenta a ambição, coloca no papel, saiba o que você quer, saiba que você é filha do rei e que você tem direito, sim, a coisas muito melhores do que você tem hoje. Isso não precisa ser, eu não estou falando só de, tem que ser um avião, uma coisa assim. Não, mas se você tem o básico hoje, você pode ter um próximo degrau, mas acredite, porque você vai conseguir. É isso. É isso. E aí, e talvez você entenda que, eu perdi alguma coisa no caminho, não dá tempo. Eu estou ali pensando, você que está assistindo esse episódio, você pensa assim, onde foi que eu me perdi? Será que eu perdi muita coisa no caminho? Olha, a qualquer momento você pode recomeçar. A qualquer momento você pode dar um restart. Ainda não é o fim. Então, a qualquer momento você pode ser despertado. Então, se você foi despertado com esse episódio aqui, com essa entrevista com a Patrícia, né? A Patrícia contando com essa leveza toda, né? Porque ela contou com muita leveza toda a trajetória dela. Se você tem alguém, um amigo, que se você despertou e que você pode despertar ele, você já encaminha, você já dá aqui uma coisa. Você não se esqueça de se inscrever no canal, porque vai sempre ter história, vai sempre ter pessoas contando como saíram da zona de conforto e que pode tirar você também da zona de conforto e você mesmo ajudar outras pessoas a sair da zona do conforto. Então, olha, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. E já vou te agradecer por você estar passando esse episódio para transformar outras vidas. Até a próxima. Isso. E aí eu tenho aqui uma lembrancinha para você, só para materializar o momento, tá bom? Obrigada, viu, Patrícia? Muito obrigada. Obrigada, gente.